1 Coríntios capítulo 10, versículo do 12 ao 22, advertência. Aquele, pois, que cuida estar em pé, dirigido a todos os crentes, olhe para que não caia. Não quero dizer apenas deixar a congregação, como alguns ensinam, e sim perder a salvação eterna. Isso não acontecerá se a cruz estiver sempre em vista. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Refere-se às limitações que Deus impôs sobre Satanás com respeito ao que ele pode ou não pode fazer. Mas fiel é Deus, que não vos deixará serem tentados mais do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Como já dito, o escape sempre é a cruz. Efésios 6, do 10 ao 18. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Qualquer coisa em que colocamos a nossa fé, que não a cruz de Cristo, torna-se um ídolo. Falo como a entendidos, se eles eram ou não, isso é o que deveriam ser. Julgai vós mesmos o que digo. Nesse caso, significa o que estou para dizer. Porventura o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Se entendida corretamente, a ceia do Senhor é uma bênção. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O sangue e o corpo refere-se ao preço que Cristo pagou na cruz. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Cristo é o pão, e o único pão que produz um corpo, ou seja, a igreja, porque todos participamos do mesmo pão. Isso fala de Jesus Cristo como sendo o único pão da vida, não há nenhum outro. Vede a Israel segundo a carne. A lei de Moisés a que se refere. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Talvez uma tradução melhor fosse: não têm eles comunhão com o altar? Refere-se ao versículo seguinte. Mas que digo? O que estou dizendo, né? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Espiritualmente falando, o ídolo não é nada. Tampouco é o sacrifício dedicado aos ídolos. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Afirma em termos abruptos os poderes das trevas por trás dos ídolos. E não quero que sejais participantes com os demônios. De fato, ele está dizendo: não quero que vocês sejam participantes nem coparticipantes com os demônios. O mesmo pode ser dito sobre a maioria dos filmes atuais, bem como da maioria do entretenimento de hoje em dia. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Se nos associamos com os demônios, o Senhor não vai permanecer. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, a ceia do Senhor, e a mesa dos demônios, o que o mundo oferece. Ou irritaremos o Senhor? O que deve ser óbvio, ele definitivamente tem ciúmes de qualquer coisa na nossa vida que competa com ele. Ele, como é evidente, lá em Tiago 4, 5, retrata isso. Somos nós mais fortes do que ele? Isso revela que o ciúme de Deus não pode ser impunemente desafiado.